Só. Então, aqui eu não vou conseguir ver e eu não consegui organizar aqui, viu, gente? Mas vamos ver se a gente vai... Muito bom dia a todos. Espera um pouquinho, eu volto. Ah, você não gravou? Tá. Não, espera um pouquinho. Tá gravando, Edmur. Dá um pause aí. Tá gravando. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Muito bom dia a todos, queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, aqui da cidade de Jundiaí. Sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno de maneira virtual para a continuidade de nossa atividade que acontece a cada domingo de manhã, uma palestra virtual direcionada aos nossos queridos amigos pais, dentro do nosso trabalho de evangelização infanto-juvenil, mocidade espírita, grupo de pais Paulo Zerbeto. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Eurípides Silva, lá da cidade de Campo Florido, região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, pertinho de Uberaba, pertinho de Sacramento. Antes de passarmos a palavra para o nosso amigo, expositor, vamos orar. Vamos unir os nossos pensamentos, juntamente com os nossos melhores sentimentos, de gratidão pela vida, elevá-los assim a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a toda a espiritualidade benfazeja, a estes abnegados trabalhadores da seara de luz do Divino Mestre Jesus, que possam amparar os trabalhos desta manhã, intuindo nosso amigo palestrante, e com a oração dominical do Pai Nosso, aquela ensinada por Jesus há quase 2000 anos. Vamos orar em sentimento, em pensamento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz, hoje e sempre. Que assim seja. Temos a grata satisfação, então, de ter conosco nesse encontro fraterno, mesmo que virtual, o nosso querido amigo e irmão Eurípides Silva, que é a primeira vez que ele está palestrando para nós no Grupo de Paz, ele que é lá da cidade de Campo Florido, no interior de Minas, né? É um trabalhador de uma casa espírita na cidade de Uberaba, que fica distante apenas 60 quilômetros, e ele foi indicado pela nossa amiga Nilsara, a quem agradecemos de coração por apresentar mais este irmão, que possa fazer parte da nossa querida família do Centro Espírita João Batista. O nosso amigo Eurípides permite e prefere que os nossos queridos amigos que estejam conectados interajam com ele durante o desenvolvimento de sua exposição. Então, para aqueles que quiserem, usem a ferramenta da mãozinha para se posicionarem, né? Colaborando com a explanação do tema, fazendo perguntas, tirando dúvidas, certo? Então, sem mais delongas, né? Passo a palavra ao nosso querido irmão Eurípides Silva, desejando-lhe uma excelente palestra, cujo título é A Eficácia da Prece. Seja bem-vindo, Eurípides. Bom dia a todos, muito obrigado, gente. Para mim é uma alegria, né, poder estar aqui com vocês, poder aprender um pouco mais, né, com cada um de vocês, lembrando que
Eu sou aquele que conversa, né, sobre os temas. Eu tenho muita dificuldade quando falo palestrante, sabe? Me sinto uma responsabilidade muito grande. Mas é muito importante para a gente poder receber, eu falo, esses momentos onde a gente pode interagir com outros irmãos e poder adquirir muitas outras, né, experiências para a vida da gente. Eu escolhi conversar. Está dando para vocês verem o slide aí, pessoal? Só perfeitamente. tá, né? Eu achei um jeito melhor aqui da gente poder eu estar vendo vocês e também passar o slide. Eu escolhi esse tema porque eu acho que nosso momento, nosso período que nós estamos vivendo, é uma oportunidade da gente poder aprender cada vez mais essa condição de a gente interagir com Deus, com Jesus, com esse mundo, né, espiritual de paz e harmonia. E nós escolhemos do Evangelho para que ele seja nos nossos dias sempre, né, essa benesse para a nossa vida. Então, nós vamos falar lá do capítulo 27, Pedi e obtereis, e eu escolhi a eficácia da prece, mas, de certa forma, abrangendo o capítulo, né, e a gente vai falar sobre esse assunto. No Livro dos Espíritos, no item, no capítulo 5 da prece, Kardec faz essa importante pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem em vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento, de verdadeira humildade. A resposta dos Espíritos aqui para nós já nos deixa muito claro a essa condição da prece. De que maneira, né? Como ela pode agradar a Deus, né? Então, vamos aqui. Continuando na 659, ele pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas. A primeira é louvar, né, que é o ato de enaltecer e glorificar, né? Aqui eu estou pondo o significado, no caso, glorificar a Deus, né? Exaltar a ação desse Deus sobre nós, né? Dessa sua divindade sobre nós. A segunda coisa é pedir, que é solicitar que nos conceda alguma coisa, né? Nós devemos até... É interessante que muitas das vezes a gente ouve irmãos falar que procura não pedir a Deus nada nas suas preces. Eu acredito que é dever nosso, sim, pedir a Deus, porque Ele nos faz, quando a gente faz esse pedido, nos faz sentir, né, a nossa necessidade para com o Criador. E orando, pedindo, né, a gente está esperando que Ele nos conceda. E quando nós interagimos nesse sentimento de pedir, nós estamos colocando o nosso sentimento no desejo de receber. E Deus, sabendo e analisando com certeza as nossas intenções e conhecendo-as profundamente, há de nos conceder, ou não, né? A gente vai ver isso para frente. A outra coisa é agradecer, mostrar gratidão, né? Render graças. Então, são essas 3 coisas que envolvem esse caráter geral da prece: louvar, pedir e agradecer. E nos dias atuais, né, gente, nós estamos mais do que nunca pedindo e agradecendo a Deus, né?
Então, nós vamos falar da qualidade da prece quando a gente ora. Jesus nos diz: não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Jesus aqui está nos exortando ao cuidado da nossa oração, da maneira em que nós nos colocamos, né, para orar. Quando ele nos fala que não vos assemelheis aos hipócritas, ele não está de forma alguma, né, da minha percepção, colocando isso num julgo em relação àquelas pessoas, mas mostrando como exemplo para que nós evitemos fazer daquela forma que a nossa prece ali não alcança os objetivos que nós estamos buscando através da nossa oração. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai o vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. Olha que interessante para a gente analisar isso, e muitas das vezes eu até me pego me questionando em relação até mesmo à forma de orar, porque eu analiso que quando Jesus nos fala para a gente adentrar, né, o quarto e fechar a porta, eu vejo como uma alegoria para que a gente entenda que o templo que a gente tem que se preocupar é o interior. É a maneira que a gente se coloca intimamente para fazer a nossa oração. É fechar a porta dos pensamentos do mundo, né? Das sensações que o mundo nos promove, esquecer as outras coisas que nos envolvem cotidianamente, para que a gente interaja de uma maneira muito mais concreta, mais direta com o Criador nesse momento. É uma forma de nós colocarmos-nos diante dele com humildade e mostrarmos esse respeito que nós temos a ele, né? Porque ali, como diz Jesus, quando ele não cuideis de pedir muito nas vossas preces, porque Deus sabe de verdade o que a gente já precisa antes mesmo da gente pedir. Mas é importante para nós, eu analiso, para que nós saibamos que nós precisamos. E por isso nós devemos pedir ao Pai aquilo que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Eu acho a grandiosidade da prece está nessa possibilidade da gente interagir, da gente colocar-nos nessa proximidade com Deus dessa maneira. Por isso, o nosso templo íntimo deve ser com esse cuidado, né, da gente adentrar para dentro dos nossos pensamentos relacionados com Deus e fecharmos os nossos pensamentos para o mundo externo e construir cada vez mais nesse mundo íntimo, né, nesse universo interior que somos nós, essa ação daquela fala de Jesus, que eu sempre analiso desta forma, quando ele nos diz, sois deuses. Nós temos a responsabilidade, quando ele nos coloca com essa condição de governarmos o nosso universo íntimo, para que nós, interagindo com esse universo exterior, com esse Deus maior, que é o nosso Criador, haja essa capacidade de sintonia, né? De iluminação, de fortalecimento, né? De todos nós. Pessoal, eu vou falando, se estiver muito rápido, vocês me falam, tá? Se vocês quiserem interagir, por favor. Eu estou aqui tremendo só um pouquinho, mas isso é normal, tá? Fiquem à vontade. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Orar em secreto, não afeteis orar muito, pela sinceridade,
antes de orar, perdoai, né? Com humildade como publicano, não com orgulho como o fariseu, e examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Eu acho isso aqui interessantíssimo para a nossa condição quando nos propomos a conversar com Deus. Se a gente aprender a examinar os nossos defeitos, para que nós, então, cuidemos no trabalho da renovação dos mesmos, para que nós possamos ter uma transformação para as qualidades, nós não precisamos, de forma alguma, exaltar as nossas qualidades, porque naturalmente isso vai se transformando nas nossas ações, algo muito simples, natural, que viveremos sem ter a necessidade de ficar exaltando as nossas qualidades. Não vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Eu espero ainda chegar um dia, poder retornar à Terra numa nova reencarnação, para que encontre nesse mundo, cada um de nós nessa condição, da gente se comparar a si mesmo e não mais aos outros, que é uma coisa que ainda a gente acaba fazendo algumas vezes na vida, por mais que nós tenhamos esse conhecimento mínimo, mas já dá para a gente entender, nós ainda fazemos isso. E quando nós começarmos a procurar em nós o mal, nós vamos ver que à nossa volta há tanto bem que nós já não vamos mais reclamar, nem nos preocupar muito mais, a não ser viver aqueles exemplos que a gente tem. E imaginemos nós, essa nossa colocação diante do Pai, numa sincera oração, numa prece verdadeira, se nós já estivermos na condição de cuidarmos de nós, né, dos nossos próprios sentimentos. Na eficácia da prece, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis. Essa aqui envolve-nos a fé, né? Aquela confiança. E concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, versículo 24. Então, veja bem, quando Jesus nos fala ali que não nos preocupeis em falar muito na prece, né? Colocar muitas palavras na nossa prece, é para que a gente não se preocupe em colocar tantas palavras quanto talvez o coração não acompanha. Então, se nós colocarmos o que nós formos pedir, o mínimo que seja, mas com o coração voltado de verdade para aquele nosso desejo perante Deus, vamos saber que nos será concedido. Talvez não como nós gostaríamos, mas com certeza do jeito que Deus sabe que será bom para nós. Isso é muito importante a gente ter para conosco, que Deus sempre fará o melhor em nós. Há quem conteste a eficácia da prece. Isso é uma realidade, né, gente? Deus conhece nossas necessidades. Tudo no universo é encadeado por leis eternas. Não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Olha, quando nós falamos de Deus, quando nós interagimos com Deus, quando nós nos colocamos com a fala de que nós temos fé em Deus, nós temos que ter, para com esse nosso sentimento, para com essa nossa ideia, para com essa nossa visão do Criador, uma certeza, né? Deus é soberano a todas as coisas. É o Pai que dá pão ao Filho, que nos seus momentos mais difíceis, ele jamais vai estar ausente. Mas ainda assim, há quem conteste a eficácia da prece. Ou seja, quando os nossos corações têm a dificuldade de
confiar de verdade ou ter de uma forma mais absoluta a certeza da existência, né, desse Criador, se contesta a fé. Porque, na verdade, a sua crença no que ele pede é cheia dessas incertezas. E aí, com certeza, o seu resultado, para que possa ele ter uma confiança, vai ser muito menor. Porque quando a criatura contesta, na verdade, às vezes ela espera que no seu pedido, na sua prece, seja respondido por Deus na sua totalidade e da maneira que ele pede. Quando Deus, na verdade, nós falamos agora há pouco, vai nos dar aquilo que é necessário. Porque Deus olha as necessidades do nosso crescimento. Ele não olha as nossas necessidades só fisiológicas no nosso mundo físico, mas principalmente o nosso crescimento espiritual. Então, por isso que tudo no universo é encadeado por leis eternas. Né? Não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Com certeza não, porque a sabedoria divina, ao editar essas leis, elas traz para nós todos os mecanismos favoráveis para que nós possamos continuar todos os dias nessa integração com o universo muito mais acentuada, não é? Por isso as leis naturais, há leis naturais, mas não estão submetidas à fatalidade. Deus sabe o que é para nosso bem. Há sucessos que fogem à fatalidade e que não quebram a harmonia. Né? E depois, entre parênteses aqui, o relógio, né? Não quebra essa harmonia do tempo. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. A nossa prece, quando definida pelos nossos mais profundos sentimentos, quando nós conseguirmos entrar para esse nosso íntimo, para um diálogo com Deus e Jesus, na mais simples forma dos nossos sentimentos, na mais força da humildade que haja dentro de nós, nós vamos conseguir alcançar, né? E será-nos dado aquilo que nós pedirmos. Lógico deduzir que basta pedir para obter. Nós sempre vamos pedir e a nossa resposta vai ter. Injusto acusar a providência se não obter. Por isso que nós estávamos falando no anterior em relação à contestação da fé, que é o que ocorre, né? Da prece ali, contestação da prece, porque às vezes a criatura ocorre nisso aqui. Ela começa a jogar sobre a providência divina a culpa dela não obter, o que na realidade não seria uma verdade. As leis naturais, como vimos, não estão submetidas à fatalidade, mas ao livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, muitas das vezes, confunde muitos de nós na humanidade em si. Porque cremos que na liberdade da escolha e na maneira, às vezes, que nós já entendemos um pouquinho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das falas de Jesus, que basta-nos, no momento que nós tivermos mais aflitos, orarmos, e que todos os nossos débitos construídos através do tempo serão esquecidos, vamos dizer assim. E é por essa causa que, muitas das vezes, a gente injustiça a providência divina, quando não temos aquela resposta que nós mais gostaríamos de ter. E o livre-arbítrio, ele nos propiciando a vida da maneira que queremos, muitas das vezes nós adentramos a caminhos que recebemos alerta, sim, pela nossa própria consciência, mas acabamos por nos adentrar a dificuldades espirituais que, quando depois adentramos
a nossa própria consciência, começamos aquela busca, né, de termos uma forma de restaurar e buscamos na prece, muitas das vezes muito mais movida pelos lábios, a não ser que talvez o sofrimento esteja nos envolvendo tão profundo que nos faça ir mais profundamente em busca de Deus, e ainda queremos que sejam aliviadas as nossas dores. Muitos acham que bastaria curvar a cabeça e esperar pela fatalidade, o que não é uma realidade, né? Se o sofrimento for de necessidade para a vida futura, Deus deixará acontecer. Isso aqui é interessantíssimo para que a gente, dentro da prece, a gente consiga entender que Deus fará conosco aquilo que for necessário, que for importante ao nosso crescimento espiritual. E é por isso que nós falávamos sobre isso. E esse capítulo, quando ele trata em relação à prece, ele está dizendo para nós que esse capítulo é a forma da gente podermos falar de tudo isso com Deus, para que a gente comece, desde agora, preparando cada vez mais o nosso espírito para nos tornarmos cada vez uma reação divina no mundo. Porque como que eu falo uma reação divina? Porque nós começamos a agir com o coração repleto de boas energias, de bons sentimentos, que vai envolvendo ao nosso redor. O que Deus concede sempre é a coragem, a paciência e a resignação. Então, se nós oramos pedindo forças para que nós caminhemos na nossa vida em direção ao Pai, em direção a esse nosso querido Jesus, não vamos pensar diferente que seja uma vida de caminhos tranquilos, sem espinhos, né, sem dificuldades, mas que será sempre com os meios de nós trabalharmos com certeza a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa humildade, mas com a coragem da fé, que é alimentada pela prece, que precisa ser alimentada pela prece, né? Para que nós continuemos olhando o nosso horizonte que queremos alcançar e não nos entregar ao desânimo quando olhamos para os nossos pés, que ainda vemos no caminho os espinhos. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não ajuda os que esperam por um socorro estranho, como perdido no deserto. Então, olha só, Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. Qual a melhor forma da gente se ajudar? Se não por essa conexão através da prece. Trabalhando o íntimo, preocupando-se na renovação íntima, educando os sentimentos, valorizando todos os conceitos divinos sobre nós, iluminando-nos o íntimo, edificando no nosso templo esse altar, né, da divindade maior, que é o amor, e que possa ser uma expressão contínua de todos os dias na nossa existência. Jesus não fez mais do que aplicar para todos nós os meios de nós alcançarmos essa lucidez do sentimento. E deu-nos o mecanismo, assim como o telefone, nos deu a prece da comunicação com o mundo elevado, para que nós pudéssemos, nessa conversação, nós pudéssemos condicionar ou receber, né, orientações valiosas para o nosso crescimento aqui na Terra. Na transmissão do pensamento, o homem invoca, né, ele entra em contato com quem é quem dirige. E é interessante que, quando se fala disso, nós podemos nos imaginar um tempo futuro que nós não somos capazes de definir, onde seremos capazes da comunicação, né, pelo pensamento, sem necessariamente ser a necessidade da fala,
Imaginemos nós, quando nós vamos trabalhando o nosso eu e vamos formando nesse mundo essa integração com o superior, como será maravilhoso os nossos dias e esse mundo que nos acolhe. Ele tem um objetivo quando ele se coloca nessa transmissão do pensamento. Pessoal, tá sendo capaz de entender o que eu falo? Porque às vezes, né, na minha ansiedade aqui, porque eu falar aqui na minha casinha, que é pequenininha, é uma coisa, viu, gente? Mas falar aí para o Brasil é diferente, né? Então, se tiver alguma coisa faltando aí, vocês falam. Então, ele tem o seu objetivo, né? Quando ele coloca o seu pensamento, a sua transmissão de pensamento com o alto. Aonde ele quer chegar? Qual o propósito da sua interação da prece com Deus? Ali ele vai fazer os seus pedidos, né? Ou vai fazer o teu agradecimento, a glorificação, por nós ou por outrem. O que é mais interessante ainda seria fazer por outrem, né? Porque a nós, com certeza, Deus envia pelo mérito. Eu sempre acredito que quando mais a gente atua sobre o outro, em favor do outro, mais somos agraciados pela vida, porque Deus é justiça, né? Pelos vivos ou pelos mortos, feita a Deus, são escutadas pelos bons espíritos. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Ou seja, então, todas as nossas preces, né, na ação da prece, todas elas são chegadas a Deus. Todas elas, de alguma forma, vão ser respondidas pelo Pai. E como falamos, de acordo com as nossas necessidades. Nada sucede sem a vontade de Deus. Quebra aqui a ideia, né, do talvez, não é? Talvez, ou o acaso, foi o acaso. Não, aqui, essa frase última, dá para a gente ter a convicção na prece de que todas as coisas sucedem com a vontade de Deus. Todas, independente de quais sejam. Na ação da prece e da transmissão do pensamento, o Espiritismo torna compreensível transmissão do pensamento. Por que ele torna compreensível a transmissão do pensamento? O Espiritismo abre para nós esse horizonte profundo, né, que nos possibilita cada vez mais encontrarmos respostas a todas as coisas que nos envolvem a nossa vida em um todo, a nossa vida física e espiritual. Ele nos mostra esse horizonte tanto anterior como o futuro. Falo anterior porque ele traz para nós uma certeza de várias reencarnações, mostrando-nos as razões por que estamos hoje, nos nossos dias atuais, as consequências do hoje, mas o que nós podemos construir para o nosso amanhã. Essa grandeza. Mergulho o Espiritismo. Perdão, acho que aqui teve alguma coisa que eu anotei errado aqui. Aqui. Perdão, viu, gente? Ficou mudado aqui. Mergulha no fluido cósmico universal. Ou seja, o nosso pensamento vai aonde nós quisermos. Nós viajamos. Logicamente que nós não vamos dar um limite, ou limitar ou não limitar esse pensamento, mas ele vai aonde as nossas condições vibracionais podem emanar e alcançar, né? Infinitamente. Eu ainda preciso estudar um pouco mais para ter essa compreensão para falar infinitamente. Mas ele vai, com certeza, aonde eu buscar colocá-lo. Se ele virar respostas de acordo com a minha busca, essa que vai fazer a diferença. Mas sempre vai alcançar o Criador e vai ter as respostas que eu preciso. Ele recebe um fluido que recebe a vontade, uma impulsão, né? O pensamento
Se a minha prece eu entro em conexão, eu coloco nele a minha vontade, em que ele vá, né, em direção ao Pai. Eu construindo eu emanando esse fluido de intenção, ele vai ser impulsionado para esse Criador, ou para aqueles que são responsáveis por acolher a minha prece, né? Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Ou seja, qual que é o veículo desse pensamento? Né? Como o ar é o do som. Então, a prece vai ser o veículo desse meu pensamento. Por isso que ele fala como o ar é o do som. O som se propaga pelo ar, a prece pelos nossos pensamentos. Aliás, o pensamento pela prece ou vice-versa dá no mesmo sentido, né? Pensamento não tem limite. Olha que é a resposta do que eu estava falando. Espalha-se no minuto. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, se toda a nossa prece for envolvida com uma verdade absoluta, eu falo absoluta com a maior, dentro da nossa capacidade vibracional, da nossa fé, do nosso desejo de encontrar com Deus, viu, gente? Eu falo nesse sentido. Se a nossa energia que nós colocamos nessa prece, ela vai guardar essa proporção do nosso pensamento. Então, quanto mais profundo nós mantermos o nosso pensamento, mais liberto das coisas do mundo e mais atuante naquela condição do nosso interior, mais distante ele vai conseguir levar os nossos desejos e pedidos. Assim, os espíritos ouvem a prece. Lindo isso. Vontade subordinada a Deus, juiz supremo de todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz. Essa nossa vontade está subordinada à vontade de Deus. Ele, como juiz supremo, é que vai saber se nós estamos aptos a receber, que esse pedido se torne uma realidade, somente Deus. Isso para nós entendermos a importância da prece, né? Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Que grandeza isso, não? Que pela prece nós podemos obter o concurso dos bons espíritos. Se nossa fé, se o nosso hábito cotidiano fosse de nos interagirmos com o mundo elevado, com o mundo dos espíritos, através das preces sinceras, que não é aquelas ditadas, talvez, por frases já conhecidas ou grafadas na nossa mente, mas pelas ações que nós começamos a empunhar todos os dias, a empenhar todos os dias na nossa vida, na nossa fala, na observância daquele conselho onde Jesus diz: vigiai e orai, para que nós possamos viver ou pudéssemos viver de uma forma muito mais sóbria, espiritualmente falando, né? Para que a gente tivesse sempre, em todos os dias, uma percepção mais real dessa condição de espíritos que somos. Nós já teríamos possibilidade, talvez, de
alcançarmos mundos ou condição desse mundo muito melhor do que nós vemos hoje. Por isso que, se nós sofremos, temos dificuldades diante da dor, nós não podemos e nem devemos reclamar de Deus ou achar que nós somos injustiçados, porque Deus nos permite, né, que encontremos mecanismos de auxílio a nós mesmos, remédios da cura espiritual e corporal, quando a nossa fé, e Jesus provou isso para todos nós, né, ela seja de verdade assessorada por uma prece sincera, que ela seja alicerçada por essa prece que nós emanamos. Seria os dias mais felizes, né? A humanidade sem muito sofrimento, né? Eu tirei esse estudo dessa pesquisa, né, dessa nossa irmã aqui, para falar esse pouquinho. Portanto, eu fui tirando de lá, dentro daquilo que eu conseguia compreender dentro da ação da prece, da eficácia da prece. E eu deixo aí esse tempo, né, para a gente poder conversar um pouco, né? E falta poucos minutos aí, e para que eu possa também aprender um pouquinho com vocês, né, dentro dessa necessidade que eu tenho também de absorver conhecimento, de absorver entendimento. Vocês percebendo aí que as minhas dificuldades ainda são grandes, mas uma coisa que não pode faltar na gente é a coragem de enfrentar a si mesmo e os obstáculos, né? Então, eu acho que é vivendo um dia por vez, aprendendo uma vez por vez, que a gente vai se aprimorando. Suzana, eu gostaria, se você pudesse, né, lógico, mas se você também pudesse interagir, pelo que se percebe, você é uma pessoa que gosta muito também dessa interação do aprendizado em relação ao Evangelho de Jesus. Então, gostaria da sua opinião aí, da sua colocação, se os irmãos me permitem aí o pedido. Oi, Eurípides, obrigada pela consideração. Eu sou só uma estudiosa procurando me melhorar aí, né, junto com todos que buscam a doutrina, para que a gente possa vir ao Pai, né? Quantos milênios vamos precisar, ainda não sabemos, mas só aprendendo e me esforçando para ser um espírito melhor a cada dia, Eurípides. Né, e assistir a palestra e ouvir sobre a prece só nos reforça, não? Porque tendemos a cair numa rotina, né? Numa rotina em saber que temos que fazer a prece no momento que vamos dormir, para que sejamos acompanhados pelos bons espíritos para o trabalho e para o estudo, em saber que temos que, no momento que acordar, também fazer a prece para agradecer por estarmos aqui encarnados e podemos continuar os nossos aprendizados. Então, assim, isso acaba se tornando uma rotina, mas parar e ouvir sobre a prece, uma palestra, eu fiz aqui algumas anotações suas, né? Ter a coragem de nos alimentar, porque a prece é o alimento da alma, educar os nossos sentimentos, né? No silêncio dos nossos sacrifícios, que é o fechar as portas. Então, assim, foram reforços muito importantes para que a gente possa continuar, né, esse nosso aprendizado aí, que ele é contínuo, né? Então, foi muito bom ouvi-lo, Eurípides. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga. Onesina sempre participa também. Onesina, tá tímida, Onesina? Duvido. Ela levantou a mãozinha ali e eu não vi, olha lá, ó. Perdão, Onesina. Não estou tímida, não. Eu estou assim, observando, ouvindo o que você está falando. Está me ouvindo? Sim. Tá. Então, e aí eu estava observando, e faz tempo que eu não, durante a prece, falo, nossa, eu estou impresso o dia inteiro.
né? Sempre estou pedindo alguma coisa. Ai, tomara que essa comida dê certo, meu Deus. Ai, será que... Nossa, tomara que o trânsito esteja fluindo. Então, isso para mim já é, ultimamente, sendo prece, né? Mas eu, assim, pelo menos 3 vezes por dia, eu tiro um momento mais para agradecer por tudo que eu tenho. Nossa, eu sou tão privilegiada de ter ar para respirar, água para me alimentar, e os profissionais que me auxiliam o tempo todo, porque não daria para estar aqui nesse planeta sem ter quem faz a limpeza, a faxina, quem me ensina, quem me socorre no momento de dor, né? Os profissionais de saúde, o lavrador que está garantindo o meu sustento, o eletricista, o encanador, o cabeleireiro, é muita gente trabalhando para mim, tá aqui confortável nesse planeta. Então, as minhas preces ultimamente, assim, nos últimos anos, têm sido mais de gratidão do que de pedir mesmo, né? Porque pedir eu peço o tempo todo em pensamento para que tudo esteja contento, mas agradecer eu tenho muito mais, porque é muita gente, são muitas bênçãos, né, que o Criador me concede o tempo todo, quando eu estou dormindo, quando eu estou acordada, quando eu estou pensando, quando eu estou executando qualquer coisa. Então, é muita coisa para agradecer, né? Aí eu até me perco, eu falo, aí eu já agradeci tanto, e agora eu estou com sono, não quero pedir mais nada, não, já tem tudo que eu preciso. É isso. Muito bom, é isso mesmo. Isso é uma realidade, é verdadeiramente prece, né? Por isso que a gente estava comentando ainda, se a gente conseguisse fazer dos nossos dias essa ação contínua da prece, aquela prece da gratidão pelo, como você falou, daquele irmão que trabalha na limpeza das ruas, daquele outro que nos atende na dor, e assim sucessivamente. Como que seria muito melhor, né, se a gente tivesse essa gratidão? Eu falo que o homem, o dia que ele conseguir ter esse compromisso de amor com o outro, de respeito à condição do outro, de observar que a gente só tem o que tem, porque existe alguém que faz aquilo que a gente não faz por si mesmo, o mundo vai ser melhor. Aí vai ser a gente conseguir romper e vencer esse lado egoístico e orgulhoso que a gente ainda carrega, né? É saber que não se vive sozinho, é saber que a gente precisa mesmo de verdade uns dos outros. Vou dar um exemplo aqui hoje. Para mim, o que vocês estão fazendo por mim hoje é algo de eu ter muita gratidão. Vocês estão tirando tempo para me ouvir, percebendo as dificuldades que eu tenho ainda para poder falar, né? Dentro do conhecimento espírita, mas mesmo assim, de bom coração, estão aí, me dando atenção. E eu falo que estou dando um exemplo aqui porque a gente está aqui, né? Não estou querendo fazer disso uma falsa humildade, não, tá, gente? É só porque a gente usar como esse momento agora. Como que isso é grande? Às vezes, a gente, talvez no nosso dia a dia, a gente não tira 5 minutos para ouvir alguém, para dar atenção para alguém, né? Mesmo no nosso tempo ali, e Deus está nos ouvindo todas as horas. Aí você para e pensa, poxa vida, eu estou fazendo às vezes coisas erradas, Deus está me ouvindo e tendo para comigo a misericórdia, a piedade. Olha que grandeza que é isso. Ainda a hora que eu estou mais sofrido, que eu deveria cuidar para talvez não ser preciso disso, eu estou buscando uma prece que talvez não tão sincera, mas que ainda exigindo que Deus faça por mim aquilo que eu deveria ter cuidado de mim, né? Então, eu falo que Deus dá-nos essa benesse de todos os dias, da gente crescer junto. E a doutrina espírita, desde que eu a conheci, e que lá vem, né, nessa busca de sair lá do jardim, né? Mas é difícil demais de sair de lá, né? Para chegar pelo menos no prézinho, que não vai ser fácil as duas poucas encarnações, mas ela traz já para a gente uma lucidez disso, e a gente começa a ver que esse universo passa a ser de verdade o lar de todos nós, né?
há pouco tempo atrás eu não conhecia o Edmur, né? Aliás, eu só conhecia pela foto. Hoje, é a primeira vez que eu ouço a voz do Edmur, assim, a não ser que ele me mandou uma mensagem, né? Não, nós falamos por telefone também, né, Edmur? Não, você... É isso Falamos? mesmo. Nós nos Isso, conhecemos falamos. por telefone. Mas, pelo telefone. Mas aí, agora eu já estou conhecendo a Rosane, que eu não vi o rosto, a Anesina, né, que essa alma iluminada aí, a Suzana, que nem se fala, do meu irmão ali, que eu esqueci o nome, perdão, porque aparece o nome do centro. O Walter. Walter. Walter, perdão, viu, Walter? Eu sou muito ruim de data e nome, viu? Eu tenho uma dificuldade imensa de guardar nome e data. Então, Viu, Eurípides? Você vai projetar mais alguma coisa? Não, Senão... não. Então, você já cancela o compartilhamento. Aí já fica isso. Maravilha. Então aí, viu? Agora sim. Agora melhorou. Então, gente, eu estava comentando, eu falo que eu sou grato, tá? E a gente está aí muito próximo do tempo, né? E eu queria agradecer muito o Walter, agradecer o Edmur, por mesmo não conhecendo, né, a minha pessoa, não conhecendo nem se eu seria capaz de falar, o que eu ia falar, estão me dando essa oportunidade, estão me abrindo as portas aí, eu tenho muita gratidão por isso. Né? Eu espero um dia, se Deus quiser, conhecer vocês todos pessoalmente. Com certeza. Esperamos receber vocês um dia aqui, né? Quem sabe vocês saem aqui por Minas Gerais, vêm comer um pão de queijo, aí a gente vai poder se ver pessoalmente, vocês virem conhecer nossa casa. Nós que agradecemos, Eurípides, pela sua aceitação ao nosso humilde convite. Como eu comentei no início, né? Nós recebemos o seu contato e a sua referência através da irmã Nilsara, que infelizmente não está aqui hoje conectada, muito provavelmente teve algum compromisso. E é uma grata satisfação você discorrer sobre esse tema, porque a prece, né, dentro daqueles 3 caracteres, né, louvar, pedir e agradecer, muitas vezes ela é esquecida, né? As pessoas lembram de orar quando precisam pedir algo. E para nós, espíritas e cristãos, o ato de orar é um ato de se conectar com o alto. André Luiz nos ensina que nenhuma prece fica sem resposta. É uma maneira de a gente estar sintonizando o nosso pensamento, por que não dizer os nossos melhores pensamentos, né? Louvando a Deus Pai, nosso Criador, de nós como espíritos, como filhos, agradecer a Jesus por ser esse preposto de Deus e nosso irmão maior, Divino Mestre, e agradecer também a toda a espiritualidade benfazeja, né? Que nos ampara, nos conduz, nos orienta, nos protege, desde o momento em que nascemos. Seja como nossos guias, nossos mentores, nossos anjos guardiões, não importa que nome demos para eles, sabemos da presença deles constante em nossas vidas. Então, esse ato de orar, não importa também qual horário, né, de manhã, quando a gente acorda, ou à noite, quando a gente vai para o repouso, ou em qualquer momento do dia, o ato de orar é o ato de você conversar com esses nossos amigos e benfeitores que nos acompanham nessa presente romagem terrena. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, pela interação também com os nossos amigos. Com certeza o nosso amigo Edmur vai mantê-lo em nosso cadastro e fará novos convites para outras explanações. Tudo bem? Sou muito grato, meu irmão. Obrigado. A amiga Suzana levantou a mão. A mãozinha aqui, que eu não estou achando a mãozinha do computador aqui. Mas você sabe que na sua explanação agora na interação, Eurípides, me surgiu aqui uma outra frase, que é o orar e vigiar, né? E aí eu fiquei aqui pensando, será que quando nós fomos espíritos mais elevados, necessitaremos orar? Porque eu fiquei aqui me questionando, né, se nos mundos, né, mais superiores, se ainda
há necessidade de orar, porque assim, hoje, a gente ora, a necessidade nossa de orar porque a gente não vigia, né? A gente titubeia o tempo todo, então você precisa estar orando para manter uma sintonia. Nós precisamos estar, né, em oração, porque sem a oração a gente não consegue se manter em função até do próprio mundo que nós vivemos, que é um, né, já aprendemos que nós somos 8 bilhões de encarnados e temos 24 bilhões de desencarnados, e se esses 24 bilhões de desencarnados estão no mundo de provas e expiações, imagine também a qualidade de nossos irmãos que estão, né, nos espíritas, aliás, os espíritos. Então, eu fiquei aqui pensando, o que você acha disso? Você acha que, quando nós estivermos no mundo angelical, ainda haverá essa necessidade intensa de oração? Jane, eu acredito piamente que a oração, para quanto mais você se eleva, mais ela se torna a maneira que a gente vai sempre se alimentar nessa proximidade com o Criador. Quanto mais nos elevamos, com certeza, mais facilidade de nos conectar a esse nosso Pai universal, né? Que é Deus. E eu acredito que a oração é essa maneira da gente expressar de verdade com Deus. E a gente, eu acredito, não posso dizer para você que seja, né, uma realidade, mas eu creio nisso, que o futuro, cada vez mais na elevação que a gente vai, tanto é que a gente já ouve tanto dizer que num tempo virá na própria Terra em que os homens usarão o pensamento como forma de comunicação. Se nós estamos elevados no sentimento, essa comunicação sempre será elevada. Imagina a gente chegando para esse lado de angelitude, né? Eu acho que a oração é algo que na nossa visão hoje, é uma maneira, dentro da nossa dificuldade que a gente tem, vamos dizer assim, moralmente ainda, de nós conectarmos com Deus, né? Como eu falei, é como se fosse um telefone, que Deus está mais distante, então vamos ligar para Ele, né? Mas quando a gente se elevar, essa conexão vai ser muito mais fácil de acontecer, mas será com toda certeza. Eu acredito que quanto mais a gente passa a amar, mais gratidão a gente tem, mais, né, a gente vai estar envolvido nisso e vai ser sempre uma comunicação com Deus. Eu acredito que a gente continue orando sempre. E até se você for lá nas obras de André Luiz, quando ele fala das suas reuniões, que ali, né, que ele comenta as reuniões a qual ele está assistindo de estudo, sempre que aquele mentor vem, né, que está superior a eles, vem conversar, o que eles fazem primeiro? A prece sincera, né? Aquela formação dessa ligação com o outro. É fato, é que eles ainda não são angelicais, né? Mas Mas eu falo assim, no sentido eles estão já mais elevados, estão usando. Imagina acima deles, a conexão. Talvez oremos de formas diferentes, mas não deixaremos de ter a conexão. Isso. Você achou a palavra certa. Tá bem. Obrigada. Eu queria contribuir com essa pergunta da Suzana. Assim, o ser mais iluminado que já pisou neste mundo, nosso irmão maior Jesus, também orou. Orou ao Pai. Orou então, é verdade, Walter. Orava e nos ensinou a orar. Ele que nos ensinou a conversar com o Pai, né? Então, independe do nosso grau evolutivo. Nós sempre teremos Deus acima de nós, né? Então, nós teremos que louvar, pedir e agradecer, pelo menos a Deus, né? Por tudo que recebemos. A Onesina também está querendo voltar a falar novamente. Ela ergueu a mão de novo. É claro, né, que eu tenho que erguer a mão de novo. Eu não consigo parar de falar, né? Mas, assim, gente, primeiro da colocação da Suzana, eu achei muito interessante, porque eu sempre acreditei que, à medida que nós vamos evoluindo até, vamos supor, lá no mundo angelical, acho que nós continuamos orando, só que muda a direção, né? Porque, por enquanto, a gente está daqui para lá, depois eu acho que a oração é de lá para cá, né? A gente
creio que a gente vai pedir que um mundo que esteja abaixo de nós possa continuar evoluindo, né? Então, eu creio que só muda a direção. E queria agradecer muito ao Eurípides. Nossa, ele fala de luz, mas ele trouxe bastante luz para nós, e como todo mundo que vem trazer essas informações, que motiva a gente, né, que nos impulsiona a refletir e a continuar andando, né, achando caminho. E como mineirinho que ele que eu também sou mineira, esse jeito humilde de colocar essa presença linda dele aí. Agradeço muito e agradeço a todos os que estão presentes aqui, os que verão a palestra mais tarde. Um ótimo domingo. Irmã, muito obrigado aí, viu? Não sei se eu mereço, mas muito obrigado. Então, todos nós aqui, né, conectados em perfeita comunhão, né, vamos encerrar o nosso encontro agradecendo a presença e participação de todos, em particular do nosso novo irmão, Eurípides Silva. E pedindo, rogando, né, a ele, já que a temática é da prece, que ele, porventura, por gentileza, por extensão de sua caridade, de sua benevolência para conosco, possa proferir a prece final. Muito obrigado, meu irmão. Amado Jesus, em agradecimento ao Senhor por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade valiosa ao meu Espírito, Senhor. Eu quero agradecer por esse momento em que nos propiciou conversarmos, Senhor, sobre vós, sobre o amor, sobre essa maneira de podermos chegar a vós através dos nossos pensamentos, essa nossa vibração, essa prece, Senhor, que emanamos a vós. Agradecer, Jesus, a esses irmãos que tiveram a paciência de me ouvir, mas agradecer, Senhor, pelos meios em que o Senhor coloca para que a gente se aproxime um dos outros. Por essa grandeza, Senhor Jesus, do amor que nos abrange. De nos mostrar, Senhor, que se quisermos, muito podemos fazer para o bem de todos. Gratidão, Jesus, pelos amigos espirituais que estiveram conosco, que de alguma forma podem ter nos auxiliado quando nós tivemos os meios de permitir. Mas mesmo quando, Senhor, as nossas dificuldades interromperam, não deixaram de estar por perto. E assim, Jesus, abençoai essa terra, a esse nosso planeta maravilhoso, a esses nossos irmãos que estão conosco nesta sala, e todos aqueles que porventura vierem assistir esse nosso encontro. E abençoai, Senhor, os nossos irmãos nos mundos ainda inferiores, que passam por dores e dificuldades. Aqueles irmãos que ainda interagem com o mal, às vezes, Senhor, conduzidos por outros irmãos, mas que já estão cansados do sofrimento. Que o Senhor possa abençoá-los, acolhê-los, dar oportunidade do recomeço. Amado Mestre, que a tua paz seja a paz de todos nós. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado.